Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre uma dificuldade enorme que eu tenho com relação ao meu processo de autoconhecimento. Eu acho que é o principal, é o mais importante e é o que eu tenho maior dificuldade, que é a questão da autoestima. Quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, uma das coisas que é muito falada é sobre o amor próprio, sobre a autoestima e a importância disso, né, nesse processo. Porque o nosso conhecimento, nosso autoconhecimento passa pelo processo da gente se amar como a gente é. E hoje eu tava pensando como isso é difícil pra mim, como eu tenho dificuldade e se eu vou conseguir. Um exemplo, né, com relação à aparência física. Quando eu não tô assim, eu tô aqui, eu fiz uma maquiagenzinha, eu escovei o cabelo, meu cabelo natural é ondulado, e eu preciso estar sempre assim, pra me sentir bem. Quando eu tenho que sair com meu cabelo natural, sem maquiagem, eu me sinto péssima, eu não tenho confiança nenhuma, né? Eu critico a minha pele, eu critico o meu cabelo, eu critico os meus olhos, eu critico o meu sorriso, tudo, todo tempo que eu me olho no espelho, que eu me olho numa foto, eu me critico. Tanto que eu tenho Instagram, eu tenho redes sociais, mas eu me posto pouquíssimo. A dificuldade que eu tenho também para gravar um vídeo, e quando eu tô lá assistindo esse vídeo, e eu não tô focada se o vídeo ficou bom, se eu conseguir transmitir tudo que eu tenho para transmitir. Eu fico o tempo todo reparando na minha aparência, que eu não tô tão bem, que o meu cabelo tá esquisito, que eu vou fazer 40 anos esse ano, né? E como eu fico olhando e pensando, meu Deus, como eu tô envelhecendo, o que é que tá acontecendo comigo? Eu estou constantemente me criticando, o tempo todo. E por mais que eu leia, que eu estude, que eu tente, que a gente medite, que a gente escute e faça terapia, é um obstáculo enorme que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade em me amar. Eu tenho muita dificuldade com a questão da autoestima. Eu acho que é por isso que eu me preocupo tanto em em arrumar cabelo, fazer maquiagem. Mas eu gosto, né? Eu sinto que eu gosto muito, mas eu acho que tem muito de insegurança. De insegurança com a minha aparência, com quem eu realmente sou. E hoje eu fiquei, assim, bem triste. Quando eu me dei conta que, ai meu Deus, quando eu vou olhar pra mim eu vou me sentir bem. Quando eu vou olhar pra mim não vou me criticar. E aí eu queria falar também por que eu vivo isso hoje, né? Eu cresci com a minha mãe me criticando muito. Hoje fala-se muito, né, sobre as mães narcisistas. E aí, essa é a minha mãe. E ela me criticava o tempo todo. E eu ouvi muito dela, que eu era feia, que eu era chata, que eu era inconveniente, que eu era horrível. Tanto críticas da minha aparência, como críticas da pessoa que eu era. Isso foi de quando eu me entendo por gente até eu acho que eu tenho uns 20 e poucos anos. E acontece até hoje, se eu permitir, né? Quando eu cheguei nesse processo de autoconhecimento, que eu entendi que o problema não era eu, que era minha mãe, que os problemas de relacionamento que eu tinha com ela não era por minha causa, era porque ela era essa pessoa, eu comecei a colocar limites nessa relação, né? E aí, vamos dizer assim, que 80% dos comportamentos dela, ela teve que cessar porque ela sabe que eu sei quem ela é, como ela é, e eu não aceito mais. E aí eu comecei a colocar limites, comecei a me impor, mas assim, sempre que ela tem a oportunidade, essa mãe crítica, ela reaparece, né? Mas uma crítica que acontecia muito e que me mexeu muito com o meu emocional era com relação à minha aparência. Imagina a sua mãe falando pra você, né? Que você é horrível, que seu cabelo tá horrível, que tudo que você faz é péssimo. E isso repercute muito na vida da gente. É muito difícil de superar, minha gente. Eu tento de várias formas, mas como é difícil. Eu tô sempre com aquela voz ali na minha cabeça, dizendo que eu não sou tão boa, dizendo que eu não tô bem, que eu tenho que melhorar, que tudo em mim, cada detalhe de mim é péssimo, é horrível. E hoje eu cheguei, né? Eu tava me olhando, eu tava fazendo a sobrancelha, eu tava me olhando no espelho, fazendo a sobrancelha. E aí eu já tava novamente com aquela vozinha, falando que a minha pele não tá tão boa, que eu tô com muita ruga,
que... E aí chega aquela voz, né? Nossa, como você é feia. É muito difícil de me livrar daquilo que fez parte da minha vida por tanto tempo. Eu já sei há muito tempo, né, o que tem que ser feito, que a gente tem que desconstruir as crenças limitantes, que a gente tem que desconstruir esses pensamentos e crenças que foram colocados na nossa cabeça, pela nossa família, pela sociedade, enfim. Mas é tão difícil para mim. Eu não sei nem dizer assim. E aí fala-se muito, né, que para você ter um relacionamento saudável com alguém, você tem que se amar primeiro. E aí eu tô solteira há mais de 8 anos. E aí eu fico pensando, né, será que é por isso? Será que é porque eu não consigo me amar? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer? Coincidentemente, hoje, eu recebi também a notícia que a minha avó paterna, ela já é bem idosa, ela vem sofrendo, né? Tudo aquilo que acontece com uma pessoa quando tá ali no finalzinho da vida, né? A família cuida no sentido dela, os cuidados paliativos, né? Para que ela tenha um final de vida digno, mas ela, com o tempo, né? A saúde dela foi se comprometendo. E hoje eu ouvi que a médica aconselhou aos familiares deixar ela em casa para que ela faça a passagem de forma mais tranquila. Curiosamente, a minha avó paterna foi a única avó que eu tive que foi minha avó de fato. A minha avó materna, ela é para minha mãe o que a minha mãe é para mim. E aí ela também não foi uma avó boa. Ela foi uma avó indiferente, né? Por exemplo, minha mãe fazia tudo isso comigo e ela nunca interviu de forma a impedir, sabe? Ela assistia aquilo ali. E ela nunca foi uma avó carinhosa, uma avó amorosa, ela nunca me falou palavras boas, nada. Ela era como se fosse, ela era indiferente. Até hoje, né? Uma relação muito indiferente. E aí, a minha avó paterna, não. Foi a avó que eu tive. Ela, sim, fez um papel de vó. Não aquela avó que cria junto com os pais. Minha avó teve muitos filhos, muitos netos. Ela criou alguns netos, né? Dos filhos que precisaram que ela criasse. Meu pai e minha mãe não precisavam. Mas todas as vezes que eu estive com ela, eu tive essa avó carinhosa, essa avó amorosa, que me tratava bem, que me cheirava, que me abraçava. Eu lembro que poucas vezes eu dormi na casa dela, porque eu pedia aos meus pais para ficar lá com ela. Eu lembro que ela era vaidosa, que ela se cuidava. Minha avó teve 14 filhos, muitos netos. Ela vendia Avon, Natura, naquela época era muito comum. Ela ajudava o meu avô com um restaurante, um bar que ele tinha. E ela sempre foi muito ativa. E também sempre a vi se cuidando, né? Eu lembro que ela passava uma maquiagenzinha, um pó, passava batom, usava perfumes. Ela dizia que ela vendia, né, Avon, Natura, e aí ela me oferecia, ela dizia, veja o que você quer, escolha aqui. Enfim, ela foi a minha referência de amor de avó e de amor de mãe também, né? Nós não éramos tão próximas como ela era de algumas primos que ela criou, mas quando ela era lúcida, né? Ela foi uma boa avó. E agora, né, que vem chegando o momento dela partir, eu lembro com carinho da figura de amor que ela foi para mim. E aí, para quem não teve, né, uma mãe amorosa, encontrar carinho, pelo menos nessa avó. Eu lembro de outros parentes meus que também foram pessoas amorosas, né, diferente da minha mãe. E eu agradeço por ter tido essas pessoas. Porém, não foi suficiente. Não foi suficiente porque hoje eu me encontro com 39 anos e pensando, né, por que eu não consigo me amar? Por que eu não consigo sentir carinho, compaixão, me cobrar menos, sabe? Me tratar melhor, né? E aí eu queria compartilhar esse pensamento com vocês hoje sobre essa questão de amor próprio, autoestima, como é difícil, né? Principalmente para nós mulheres. E no meu caso, que eu cresci ouvindo que eu não era boa, eu acho que é 3 vezes mais difícil. Mas estamos aí, né? Para superar, viver, para aprender com a vida.
E eu espero que em algum momento eu possa voltar aqui e falar pra vocês que hoje eu me vejo com mais amor e mais carinho. Eu espero que esse dia chegue. Eu espero que em algum momento da minha vida eu consiga sentir amor por mim mesma, eu consiga me ver e me sentir feliz com o que eu vejo no espelho. Eu pare de ouvir aquelas vozes que eu escuto desde que eu tinha 3 anos de idade. É isso, pessoal. Um beijo e quem não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Um abraço.